Eu juro que esse ator e esse ator não estão atuando. Kevin Nash é um lutador de 2,10 metros e 150 quilos que resolveu virar ator. E um dos papéis que ele fez foi o russo em O Justiceiro. E em uma cena do filme, lutava contra o protagonista, que pegava uma faca obviamente falsa e fincava no ombro do Kevin. Só que no estúdio, por algum motivo, algum idiota trocou a faca falsa por uma faca real. Então na cena, o Kevin tava sendo de verdade. Essa cara de raiva era completamente real. E essa cara de medo por ter escapado um maluco de 2 metros de altura também. O Thomas Jane ficou tão mal com o que aconteceu que ofereceu dinheiro como pedido de desculpas. Mas o Kevin pediu só uma cerveja. E acredite, piora. Porque algumas cenas que parecem normais são na verdade atores quase indo jogar no vaso. Na cena de Stranger Things em que a Eleven tava lutando contra o Billy, essa expressão da Millie Bobby Brown não era só atuação. Eles estavam gravando essa cena há várias horas e por isso a atriz estava extremamente exausta. Então essa queda foi a reação genuína dela ao cansaço. No filme Malévola tiveram um problema. Precisavam de uma criança pra interpretar a princesa Aurora quando bebê. Mas por causa do figurino da Angelina Jolie, todos os bebês ficavam morrendo de medo e choravam quando viam ela. E pra resolver essa questão, usaram a filha da atriz na vida real. Então as cenas em que a bebê tá interagindo com ela são na verdade só a filha tentando chamar a atenção da mãe. E ver o filme de novo sabendo disso deixa ele muito fofo. Em todos os filmes da franquia Vingadores, o Homem de Ferro tá sempre comendo. E isso não é atuação. O Robert Downey Jr. sempre ficava com muita fome e escondia uma comidinha ou outra no set de filmagem pra Billy Sky enquanto gravava. Isso gerou várias cenas engraçadas, como a que ele oferece mirtilos pro Bruce. Em Perdido em Marte era a primeira vez que o Donald Glover ia gravar a cena em que ele acorda no laboratório. E por isso tava bem nervoso. Ele levantou tão rápido que acabou caindo de verdade. Só que resolveu continuar com a cena. E o diretor achou aquilo tão engraçado que resolveu deixar na versão final. Ele não se machucou. Eu acho. Em Riverdale, quando o Art resgata a Cheryl do lago congelado, ele começa a bater no gelo e quebra a mão. Só que, apesar de na vida real ele tá batendo num pedaço de espuma, o ator se empolgou um pouco demais nos socos e acabou realmente quebrando a mão. E isso estreia a categoria durões. Atores que se recusam a usar dublês. Pense em um ator maluco. Chances altas de você ter pensado no Jackie Chan, porque ele é simplesmente insano. No filme Police Story, tem uma cena em que ele precisava descer por esse poste. O problema é que ele tava rodeado de luzinhas de Natal e era extremamente alto. Qualquer pessoa normal pediria um dublê, porque isso poderia dar merda. Mas ele, sem nenhum equipamento, simplesmente desceu o poste abaixo. Os fios estouraram nele, fazendo ele ter queimaduras de 2º grau nas mãos. Ele ainda caiu em cima desse vidro, machucando as costas e deslocando a pelvis. Depois disso, ele levantou, perguntou se a cena ficou boa e continuou gravando como se nada tivesse acontecido. Em Guerra Civil, quando Steve Rogers tá tentando impedir que o helicóptero voe, essa cena foi feita sem dublê e praticamente sem nenhum efeito especial. Só que no meio da cena, o helicóptero acabou indo pro lado contrário do que deveria. E ele machucou o braço de verdade. E sobre isso, o Robert Downey Jr. falou isso aqui. Really, genuinely did mess up something in my We arm. don't care, we love that shot. Doing it. You're like, look, you're O Tom Cruise é famoso por não usar dublê e já fez salto de moto, se pendurou em um avião em movimento, se pendurou em outro avião em movimento no ar, pulou de um prédio e se pendurou de um helicóptero. Coisas leves. E você deveria se inscrever no canal. Até o Tom Cruise é inscrito. Clica aqui. Por incrível que pareça, nessa cena de truque de mestre, a Isla Fisher se afogou de verdade e por poucos segundos não foi de arrasta. Como parte de um truque de mágica, a atriz foi amarrada nesse tanque. Só que a corrente deu problema e ela acabou realmente ficando presa no fundo. E essa reação dela foi real, porque ela tava aos poucos perdendo a consciência. Ela começou a bater no vidro pra pedir ajuda, mas a equipe achou que era parte da sua atuação e continuou gravando o filme. Só depois de muito tempo eles perceberam o que aconteceu e salvaram ela com um tanque de oxigênio. Parecido com essa cena de O Impossível, que pra fazer o tsunami eles realmente inundaram o set de filmagem. A atriz Naomi Watts também se afogou, e como eles só podiam fazer essa cena uma vez, tiveram que gravar mesmo assim. Então o desespero dela era 100% real. Por fim, essa aqui é a cena que ninguém teve coragem de fazer. Em 007 Viva e Deixe Morrer, a cena em que o James Bond pula em crocodilos também é 100% real. Os crocodilos eram reais, assim como os pulos e o medo de ser mordido. E essas foram todas as tentativas dessa cena que deram errado. Eu gostaria de merendar. O pisapé é uma invenção dos deuses. Pega aí! E se absolutamente ninguém queria fazer essa cena, quem é a pessoa que aparece no filme? O único que teve coragem foi o próprio criador dos crocodilos. Porque nem os dublês e muito menos o ator principal queriam correr esse risco. E se você chegou até aqui, comenta crocodilo calvo, pra eu saber que você gostou e que é parte 2.